Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Cinessemia, sou Roberto Carlos. Vamos falar sobre casamento e divórcio. Esse é um tema que diz respeito à vida de muita gente. Muitas pessoas têm o desejo de se casar, mas muitos casamentos terminam em divórcio. Aliás, atualmente a metade deles termina em divórcio. O divórcio, assim como o casamento, são fórmulas estruturantes e reestruturantes da sociedade. A sociedade espera que as pessoas se casem e formem famílias e deem sequência à própria vida da sociedade. E o divórcio não é o fim da família, ele é o momento em que o indivíduo parte para uma outra família, porque muitos dos divórcios estão resultando em um recasamento, em um outro casamento, ou seja, numa outra família. Aí já com uma formatação um pouco mais complexa. Sobre isso que nós vamos falar em dois filmes, começando com Marty, de 1955. Ernest Borgnine interpreta Marty. O Marty é aquele cara, gente boa, todo mundo quer ser amigo dele, mas ninguém quer ser a namorada dele. Ele conversa com muita gente, ele sai de casa, se diverte, mas sempre volta sozinho. Isso começa a preocupar a sua mãe, porque ele já é um homem ali na casa dos 40, ainda solteiro, e por mais gente boa que ele seja, ele precisa arrumar uma namorada, isso de acordo com a mãe dele, com os amigos dele, com os vizinhos, as pessoas da igreja, enfim, todo mundo começa a opinar sobre a vida dele, para que ele arrume uma namorada para se casar. Temos um problema adicional, porque o Marty não é do tipo formoso, mas ele exige ter uma namorada muito bonita. Ele inclusive chama as meninas que não são bonitas de bagulho. Então está aí colocado um problema sério, né? As coisas na sociedade elas têm uma certa proporção. Então, as pessoas se arranjam de acordo com o seu nível social ou de acordo com a sua aparência. Então não é nem o caso do Marty, porque ele é pobre e é, digamos, feio. Ele mesmo diz isso de si mesmo, tá? Então, naquela época que ele viveu, no caso aí o filme retrata os anos 50, o casamento ele era símbolo da responsabilidade social. Ele era uma marca dessa responsabilidade, que o indivíduo já estava maduro para daí sim conseguir administrar uma família. Não ser casado, por outro lado, era um motivo de vergonha. As pessoas cobravam, esperavam que aquele indivíduo se aprumasse na vida e se casasse. Fora isso, ele estava sempre sendo alvo de alguma desconfiança. Então, cobrança, por quê? Porque dessa cobrança viria a responsabilidade. Mais do que isso, o casamento era visto como um sinônimo máximo de felicidade. Felizes eram as pessoas bem casadas. As moças eram educadas para se preparar para ter um bom casamento, ser uma boa esposa. O homem, não muito diferente, também tinha que ser um bom provedor e assim por diante. Isso era uma máxima daquela época. Era como se a vida da pessoa fosse cumprida, a pessoa cumpriu a vida porque conseguiu obter um bom casamento. Naquela época ainda, as famílias tinham muito envolvimento. Elas determinavam muito as escolhas que os filhos faziam, porque era muito importante para ambos que os pais, tanto os pais dele quanto os dela e vice-versa, fizessem bons olhos do casamento. A Igreja Católica viu nesse filme uma peça de educação moral que para aquela época era adequada, então a Igreja recomenda esse filme. E o casamento, pelo que a gente vê, ainda segue sendo um fator de distinção social, mesmo 60 anos depois. O outro filme é Maridos e Esposas, de 1992, do diretor Woody Allen. Então temos aqui dois casais. O primeiro, Gabe e Judy, interpretado pelo Woody Allen e Mia Farrow. E o segundo casal, o Jack e a Sally, interpretado pelo Sidney Pollack e pela Judy Davis. O filme começa de verdade quando o segundo casal, o Jack e a Sally, anunciam que vão se separar. Isso cai como uma bomba para o Gabe e a Judy, que viam neles um casal perfeito, que se espelhavam neles.
E aí, então esse anúncio da separação acaba causando no primeiro casal, no Gabe e na Judy, uma certa crise, porque eles começam a refletir sobre o próprio relacionamento deles. Então esse filme, assim como vários do Woody Allen, fala sobre casamento, sobre infidelidade, relações efêmeras, paixões, enfim, é esse universo próprio ao diretor. São dois casais que revelam dor e alegria, de outro lado, realização e frustração, mostrando para nós, pelo menos para aqueles que observarem atentamente a vida e os casais, que nada é perfeito. Que todos os casais têm as suas rachaduras, as suas lacunas, os seus vazios, os seus silêncios e as suas intolerâncias. Mas que isso não precisa ser algo de conhecimento do público em geral. Se o casal for habilidoso, ele pode administrar isso entre eles, claro, entre quatro paredes. O Woody Allen mostra com esse filme todas as contradições e as ambivalências do relacionamento conjugal. Ele nos convida a mergulhar nesse universo. Nós podemos presenciar várias manias, várias neuroses, as demandas de ambos os lados, tanto dos homens quanto das mulheres, os papéis dentro da relação, o que as pessoas de fora do relacionamento esperam dele e como as pessoas dentro do relacionamento se veem e se sentem pressionadas por conta disso. Então são várias, como se diria, idiosincrasias, vários casais com o seu jeito próprio de ser e de existir. E que não dá para um casal se espelhar em outro, porque cada relação é distinta, é única e totalmente diferente. Então são reclamações e insatisfações. Nós olhamos para eles e aprendemos. Ser feliz sem refletir sobre a relação é apenas uma ilusão. Qualquer casal que diga que é plenamente feliz sem refletir sobre o próprio conteúdo da sua relação é um casal que está fadado ao fracasso. Pelo menos essa é a minha opinião. É isso aí, gente. Casamento e Divórcio em dois filmes, Marte, de 1955 e Maridos e Esposas, de 1992. Reflitam. É isso aí. No próximo vídeo nos encontrem. Um abraço e até mais.